Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte CC do estábulo de ordenha. Vamos desenhar a parte de alvenaria, as esquadrias e o telhado. Tudo isso depois da vinheta. Muito bem, sem mais delongas, vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Primeira providência é traçar a linha de terra do corte CC. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Eu vou desenhar à direita da planta baixa, afinal de contas, o corte CC é uma vista da esquerda para a direita. Então vou clicar aqui nesse ponto, vou pressionar a tecla F8 para ativar o comando orto e eu vou clicar num ponto aqui mais embaixo. Posso desligar o F8 e posso pressionar Enter para finalizar o comando linha. Vamos dar um zoom na linha de terra. Eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar a espessura da calçada que é de 10 centímetros, 0.1. Enter, clica na linha, clica à direita, Enter duas vezes. Vou informar agora a espessura da sala de máquinas, que é de 0.15, Enter. Clica na linha de terra, clica à direita, Enter duas vezes, vou informar a espessura do piso da sala de leite, que é de 0.17, Enter. Clica na linha de terra, clica à direita, Enter duas vezes, vou informar o pé direito, que é de 3 metros, Enter. Vou clicar na linha do piso da sala de máquinas e eu vou clicar à direita. Enter duas vezes. Vou informar a espessura da laje, que é de 10 centímetros, 0.1. Clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir o zoom. Lembrando que o Enter duas vezes é um Enter para finalizar a ferramenta deslocamento. Enter novamente, eu chamo a ferramenta deslocamento uma segunda vez. Eu agora vou lá na Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Eu vou marcar a rampa, ela começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. E a calçada, ela termina aqui nesse ponto. Eu vou aproveitar que eu estou ainda na camada alvenaria em corte e eu vou marcar os pontos aonde as paredes serão cortadas. Então a parede vai ser cortada aqui nesse ponto. Vai ser cortada aqui nessa parede aonde eu tenho a divisão da sala de leite com a sala de máquinas. E por último, eu vou enxergar essa parede aqui da sala de máquinas. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no menu de camadas e vou marcar agora a camada cobertura. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente. Setinha para baixo, opção horizontal. A cobertura começa nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Enter, eu finalizo o comando linha de construção, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Cursor na área de desenho, Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal, eu vou marcar os batentes das janelas que vão ficar em vista. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todo o corte CC. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Exatamente a base do corte. Vou aproveitar que eu ainda estou dentro do comando aparar. Vou aparar essas linhas que eu tenho aqui em cima e as linhas que eu tenho aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte CC. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui do corte e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou clicar aqui na linha de calçada, clica no grip, joga lá para baixo, ESC. A mesma coisa nessa outra linha de calçada que eu tenho aqui, clica no grip, joga lá para baixo, ESC. Clica na linha de cobertura, clica no grip, joga para cima, ESC. Do outro lado a mesma coisa. Clica na linha de cobertura, clica no grip, joga para cima. ESC, clica na linha de calçada, clica no grip, joga para baixo. ESC, vamos diminuir o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar.
Vamos diminuir o zoom. Vou dar uma olhada aqui na rampa. Eu vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para a direita, ESC. Vou pegar essa linha e vou apagar. Vou voltar lá para o menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nessa extremidade e vou dar um pequeno deslocamento de 2 centímetros. Eu posso digitar agora nesse momento 0,02, que o AutoCAD vai aceitar, o ângulo está de 90 graus. Ou então, vou fazer do método tradicional, setinha para baixo, desfazer, vou digitar @0,02, sinal de menor, o ângulo de 90 graus. E aí eu vou ligar aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando linha, posso apagar essa linha que ficou aqui. Vamos diminuir o zoom, vamos visualizar todo o corte CC. Eu preciso fazer a limpeza de todo o piso. Então, para isso, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto. Vamos aumentar aqui o desenho. Eu vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Vamos continuar aparando. Vou clicar aqui nesse ponto e aí eu vou clicar um pouco mais acima. Aqui é o cômodo da sala de máquinas. O piso é um pouco mais baixo. Então, eu vou apagar essa linha aqui de cima e essa outra linha aqui de cima. Vamos lá para a sala de leite. Vou clicar aqui nesse ponto e aí, com muito cuidado, eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Vamos vir aqui na parte de cima. Comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. Vou fazer a limpeza da laje. Enter para finalizar o comando aparar. Eu já posso desenhar a viga aérea, que tem 20 centímetros. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,2. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando aparar novamente, Enter para o modo aparar direto. Vou fazer a junção da viga aérea com a laje. Agora, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no menu de camadas. Vou ativar a camada Ashura Concreto. Comando Ashura. Vou escolher o padrão de Ashura AR-Conc. Escala 0,001. Enter. Cursor na área de desenho. Vou achurar a laje junto com a viga aérea. Enter para finalizar o comando Ashura. Enter eu chamo o comando Ashura novamente. E aí eu vou providenciar a Ashura do piso. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos retornar lá para a planta baixa. A janela ela tem um peitoril de 1,78 m e ela tem 1 metro de altura. Então, vamos retornar lá para o corte CC. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a altura do peitoril, 1,78 m, 1,78. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter 2 vezes, informa a altura da janela, 1 metro. Enter. Vamos diminuir o zoom, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu não preciso desenhar a janela, basta copiar ela lá do corte AA. Então, vou lá para o corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a janela, inclusive o puxador. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa extremidade aqui. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte CC. E eu vou colar nas posições indicadas. Enter para finalizar o comando copiar. E agora eu preciso colocar a janela em corte aqui nessa posição. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou abrir o vão da janela. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Eu preciso copiar esse batente aqui de baixo. Eu ainda estou dentro do prompt selecionar objetos, vou pressionar a tecla R de remover objetos, e agora estou no prompt remover objetos. E eu vou remover essa linha de cobertura da seleção. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, clico, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte CC, e eu vou colar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Coladas as janelas, eu posso apagar as linhas que serviram de guias. Então, vou apagar essas linhas em alvenaria em vista e essas 2 linhas que estão aqui na alvenaria em corte. Delete. O próximo elemento é a porta aqui da sala de máquinas. Então, para isso, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto e aí eu vou abrir o vão da porta. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom.
Não preciso refazer a porta, basta copiar lá do corte AA. Então vamos lá para o corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar essas linhas aqui da porta, mais essa linha aqui, e essa linha em alvenaria em corte. E também vou selecionar as maçanetas. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar essa linha aqui de baixo, vamos diminuir o zoom, vou retornar lá para o corte CC e vou posicionar a porta nesse ponto aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nessa linha de cima, clica no grip, joga para baixo, ESC, clica nessa outra linha, clica no grip, vai descendo. Observe que a parede ela é mais grossa do que a porta, não tem problema. Basta pousar o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminha para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Este é o momento de clicar. ESC, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono essa linha, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, joga para a esquerda. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha em esquadria. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Exatamente essas duas extremidades que eu tenho aqui. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu agora posso fazer o telhado. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cobertura. Vamos diminuir um pouco o desenho. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser o centro aqui da laje. A partir desse centro da laje, eu vou subir 1,19 m, que é a altura da cumieira que foi calculada lá no memorial. Eu posso simplesmente digitar 1,19 m aqui, que vai funcionar, ou então eu trabalho com coordenadas polares. Então, vou dar uma setinha para baixo, desfazer. Trabalhando com coordenadas polares, eu teria que digitar arroba 1,19, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Vou clicar agora aqui nessa extremidade. Enter duas vezes. Um Enter para finalizar o comando linha e o segundo Enter para chamar o comando linha novamente. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando linha. Eu vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção raio. O raio tem que estar 0, Enter. Setinha para baixo novamente, opção múltiplo. Eu vou fazer a concordância entre essa extremidade e essa extremidade de baixo aqui, mais essa extremidade da direita e essa extremidade aqui. Enter para finalizar o comando concordância. Esse telhado ele vai ter 5 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa a distância, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha auxiliar aqui da cumieira. Vou lá no comando concordância novamente, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre essas duas linhas aqui de cumieira e aqui na extremidade esquerda e na extremidade direita. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa extremidade aqui de baixo, e aí eu vou deixar alinhado com o corte AA. Então, para isso, eu vou pousar o cursor aqui na extremidade da calçada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Vou fazer a conferência dos dois telhados, tanto do corte AA quanto do corte CC. Vou aproveitar que eu estou na camada cobertura. Vou lá na Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vou marcar aqui o início do telhado e o final do telhado. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aparentemente está tudo certo. Posso apagar as linhas de construção. Vou lá no menu de camadas novamente. Vou ativar a camada alvenaria em vista. Vou lá na Ribbon desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vou conferir o posicionamento das janelas. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom.
As janelas também estão devidamente alinhadas. Posso deletar a linha de construção. Eu agora vou aqui nas ferramentas de zoom, vou pegar a ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho. Vou dar um clique aqui nesse ponto e mais um clique aqui à direita. Muito bem, com isso nós finalizamos essa parte do corte CC. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!